TV Câmara de frente com os vereadores, aproveitando aí o recesso parlamentar, não é? Estamos batendo um papo com cada um deles para trazer para você informações da atuação de cada um deles. E agora nós vamos conversar com o vereador Julinho, não é? O vereador Julinho do PT, líder do prefeito também lá na Câmara, não é? Ele vai contar para a gente um pouquinho das suas ações nesse 1 ano e 6 meses de mandato. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Queria aproveitar para dar um alô aí para todos os telespectadores da TV Câmara, dizer que estou muito honrado e agradecido pelo convite de poder estar aqui. Vereador, eu já queria começar com o senhor, te pedindo para você fazer um balanço aí meio que geral aí de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses, não é, como vereador, as suas ações mais importantes para o município, não é? A seu estado como líder do prefeito, não é? Fala um pouco para nós sobre isso aí. Bom, então, eu, desde quando assumi, me comprometi em tentar ajudar o máximo que eu pudesse a cidade de Jandira e, naturalmente, o desafio não seria pequeno. Me propus a ajudar o governo do prefeito G, por entender que a cidade passava, como passa ainda, por um momento difícil, né, depois de um governo desastroso que aconteceu aqui na cidade, e tenho me esforçado para isso. Então, eu destaco que algumas das parcerias importantes que o nosso mandato de vereador conseguiu, com o próprio apoio do prefeito G, mas foram as intervenções que nós conseguimos fazer junto ao governo federal. Eu estive neste 1 ano e meio, 3 vezes em Brasília, registrar que fui com recursos do meu próprio orçamento pessoal, não foi a prefeitura, nem tampouco a Câmara que viabilizou a minha ida para Brasília. Em todas essas ações que a gente fez, essas intervenções através do deputado federal Arlindo Chinaglia, nós conseguimos trazer coisas importantes para Jandira. Então eu destacaria que na área de educação, nós conseguimos reatar o programa Mais Médico. O programa Mais Médico é um programa o programa Mais Educação, que é um programa onde as crianças podem fazer um horário de alternativo. Quem estuda de manhã permanece o tempo da tarde na escola, fazendo atividades esportivas, artísticas, culturais. E hoje são 4 escolas beneficiadas com esse programa, custeado pelo governo federal e que tem dado um resultado muito importante. Então, a ideia desse programa é, na verdade, a longo prazo, transformar a escola do município também em período integral, toda a rede. Isso leva um certo tempo porque, na verdade, são muitas escolas e não dá para fazer de uma vez só porque o custo é muito alto. Mas em parceria com o governo federal, eu destacaria essa como uma grande atividade. Outra é o Centro de Iniciação ao Esporte, o SEI. Um recurso de 3 milhões e 200 mil, que é uma tentativa e uma proposta do governo federal de também incentivar e fomentar a questão do esporte nos municípios. Então nós temos aí as Olimpíadas que acontecerão em breve e que o governo federal resolveu fazer centros de iniciação ao esporte em vários municípios. E eu queria destacar que através da nossa intervenção, do apoio do deputado Arlindo Chinaglia, Jandira foi beneficiada com esse recurso e o contrato inclusive já foi assinado entre o prefeito G e o Ministério dos Esportes. São 3 milhões e 200, vai acontecer atrás da escola do Jardim Nossa Senhora de Fátima. Então, eu acho que são programas importantes e que teve a nossa participação efetiva. Como também nós podemos destacar o nosso apoio, a chegada do carro do Conselho Tutelar, o kit para o Conselho Tutelar, uma Palio Quente, onde também, com o apoio do deputado federal Arlindo Chinaglia, temos a Palio Weekend, que a gente conseguiu trazer com um computador, 6 impressoras, um bebedouro, um refrigerador para atender as famílias que utilizam aquele espaço. Então são várias ações, mas que eu queria destacar que nós conseguimos em função da nossa relação com o governo federal. Exato. Ainda com relação à educação, aliás, o senhor é professor, né? Sim. Professor, bastante ligado à questão da educação. E com relação a creches, vereador? Não é? Me parece que tem aí um projeto de construção de creches também, não é? Para atender a demanda, que é muito grande na cidade de Jandira. Então, perfeito. Nós temos aí uma demanda hoje, segundo a Secretaria de Educação, de mais de 800 crianças na espera. E essa demanda, ela é o acúmulo de vários anos de falta de investimento. Então, a cada ano, a cada governo vai tentando se construir novas unidades escolares, novas creches, e a demanda
lamentavelmente nunca é suprimida. Então, nós temos agora a perspectiva de uma creche em parceria com o governo do estado, atrás da escola Edson Alves, uma no Vale do Sol, uma no Jardim Marília e uma ampliação também na escola do Sagrado Coração. Nós sabemos que mesmo com essas ampliações e essas novas construções, ainda não atenderão a todas as vagas que nós demandamos, mas existe ainda uma disponibilidade de correr atrás em parceria com o governo federal, com o governo estadual, para a gente conseguir a médio e longo prazo sanar esse problema das faltas de vagas. Tá certo. Vamos entrar numa questão aqui que é bastante comentada, cantada em prosa e verso aqui na cidade de Jandira, que é a questão da saúde. E recentemente nós tivemos aí uma comissão processante, não é? Com relação à saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a saúde e a lição que Câmara de Vereador, população, Prefeito G tirou dessa comissão, não é? Porque, logicamente, que tudo deixa uma lição, não é? A lição que foi tirada dessa comissão. Então, a saúde, lamentavelmente, é um problema que aflige o nosso país todo. Nós não podemos deixar de destacar que, entendendo essa demanda, essa dificuldade que existe no sistema de saúde básica do nosso país, o próprio governo federal impôs e implementou o programa Mais Médico, que foi duramente questionado pela categoria dos médicos e que hoje a gente tem as pesquisas que apontam que mais de 87% da população aprova o programa. E aqui em Jandira nós temos o prestígio, a oportunidade de ter sido beneficiado com 36 médicos do programa Mais Médico. Isso vai desafogar um pouco o nosso modelo de saúde da cidade, porque faltavam médicos nos postos, nós, o governo municipal, tentando manter os médicos, criou uma legislação aumentando o salário dos médicos, o que possibilitou a permanência de alguns médicos, e hoje nós temos o programa Mais Médico, inclusive abriu agora até o dia 27 deste mês, tem o concurso público para contratação de enfermeiros e técnicos, para poder acompanhar o trabalho da nossas unidades básicas. No caso do hospital, é um problema que nós conhecemos há muitos anos, que foram várias experiências frustradas, tentando parceria com as entidades, algumas trabalharam melhor, outras pior. O que nós sabemos é que o governo do Prefeito G herdou um contrato que eram mais de 4 meses de dívida, que existia com a entidade que assumiu antes deste governo, e que o prefeito teve que tomar algumas posições. Uma delas, como o atendimento não era contente, foi de realmente trocar a entidade. Nós percebemos que também o trabalho feito pela última entidade contratada por essa prefeitura também não via contento. O prefeito fez uma transição para trazer a responsabilidade do hospital para as mãos da prefeitura, até que a gente criasse uma nova alternativa, um novo processo. E hoje está sob responsabilidade 100% da prefeitura. Isso gera um custo muito alto, todos os meses existe um investimento alto que a prefeitura faz. Isso implica na própria folha de pagamento, porque a lei de responsabilidade fiscal diz que o prefeito não pode ultrapassar os 53% daquilo que arrecada com folha de pagamento. Então, esses médicos do hospital passaram a ser responsabilidade do governo municipal. Isso tudo impacta, isso tudo dificulta a contratação em outras áreas. Então, de repente, existe uma possibilidade de se pensar numa nova parceria. Ainda está em análise, a Câmara aprovou recentemente uma proposta para fiscalizar melhor as empresas que vierem se instalar no município, se por acaso ocorrer uma nova terceirização, e que esse novo trabalho possa passar por uma criteriosa avaliação. Então a empresa vai ter que ter um determinado tempo de trabalho, vai ter que ter atendido uma população no mínimo de 110 mil habitantes, que é o que tem em Jandira, e que nós, enquanto vereadores, vamos ter que permanentemente fiscalizar. Então o que nós podemos garantir é o seguinte: Itapevi tem um hospital custeado com o governo do estado, Barueri tem sua estrutura própria, Osasco tem o regional com o governo, Carapicuíba também, Itapecerica da Serra. A única cidade que carrega o ônus de custear um hospital com recurso próprio é a cidade de Jandira. E nós sabemos que é um dos menores orçamentos também da região. Então isso tudo precisa ser colocado na balança. Então, enquanto o governo do estado não ajudar
a parceria, com certeza nós vamos ter essa limitação para trabalhar. E com relação à comissão, qual a lição que ficou? Porque foram 3 meses de debates, não é? Então, a lição que fica é de que nós, às vezes, temos que tomar alguma posição enquanto administrador. O prefeito G tinha uma via, uma encruzilhada para decidir ou um caminho ou outro, 2 alternativas. Uma era não se submeter à situação que estava encontrada, ou seja, não vou fechar o hospital, eu fecho o hospital e aí eu depois resolvo como que discute a questão da saúde, ou a outra forma era pagar de maneira indenizatória. O prefeito G, com sua assessoria jurídica, achou um mecanismo de pagar de forma indenizatória. A lição que fica é que na hora de montar qualquer contrato, na hora de fazer qualquer convite de participação, licitação, todas as questões têm que ser muito bem apuradas para não criar esse tipo de problema no futuro. O governador Geraldo Alckmin esteve na região há algum tempo e conversou com o prefeito também sobre a construção do hospital aqui na cidade de Jandira. E eu sei que vocês estão acompanhando também essa discussão lá. Como é que está essa conversa com o governador? O governador, o prefeito G, na inauguração da ETEC, já tinha pedido ao governador que se ele pudesse trocar todas as reivindicações da cidade a troco de uma só, ele pediria um hospital para a nossa cidade. E o que ocorreu? O governador, na primeira vez que veio, não se sensibilizou e não assumiu o compromisso. Recentemente, o governador veio na inauguração do trecho do corredor oeste de Jandira até Carapicuíba, e o prefeito G, mais uma vez, fez o apelo ao governador. E dessa vez o governador se comprometeu em fazer um hospital para a nossa cidade. Então, até onde eu acompanhei, o projeto do hospital já foi disponibilizado para os técnicos da prefeitura fazerem as alterações. A prefeitura já encaminhou novamente com as alterações possíveis para o governo do estado, e tudo isso tem uma tramitação. Então, eu quero crer que Jandira será justamente beneficiada, porque até hoje o que aconteceu com Jandira foi uma injustiça, porque todas as cidades da região contam com um hospital custeado pelo governo. A única que não conta é a cidade de Jandira. E aí eu preciso registrar o esforço, o empenho que o prefeito G fez para que isso possa se tornar uma realidade. Eu não sei o prazo, não sei exatamente quando essa obra pode ser iniciada, mas o que eu sei é que existe hoje um documento, um protocolo assinado de intenção, tanto do governo municipal quanto do governo estadual, para que esse benefício possa chegar na cidade de Jandira. Isso vai ajudar bastante. Além do hospital municipal, nós já temos a UPA 24 horas, que também parceria com o governo federal, e que essa UPA, ela vai, com certeza, junto, a longo prazo, com o hospital, dar uma melhorada significativa na saúde da nossa cidade. Nossa, tranquilo. Uma outra questão também aqui, o senhor sabe que prefeito sozinho, sem a Câmara, não trabalha. Câmara sem o prefeito também não. Qual tem sido a sua contribuição, nesse 1 ano e 6 meses, né, em relação à segurança do município? Pois é, a segurança de Jandira, assim como a das outras cidades, também a gente viu o índice divulgado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, e que, lamentavelmente, o Estado de São Paulo aumentou seu índice de homicídios, de latrocínio, de assalto à mão armada e tantas outras coisas. E Jandira, nós temos aí as diversas expectativas e experiências do governo municipal. A nossa guarda municipal foi reestruturada, né, junto com novos veículos. Estão se discutindo agora a questão da reivindicação salarial dos guardas municipais. E hoje essa semana estive com o novo comandante da guarda, uma notícia de que no dia 4 de agosto será aberto os envelopes de concorrência para o monitoramento da nossa cidade através das câmeras. Então, nós temos várias câmeras espalhadas, muitas com problemas, já não estão mais funcionando, porque não existia um contrato de manutenção. Então, esse contrato de manutenção será aberto agora, no dia 4 de agosto, e segundo o nosso comandante, disse que até o dia 15 de agosto, se não houver problema, essa manutenção já pode estar sendo iniciada. Isso não resolve todo o problema, mas já facilita nas investigações e você conseguir identificar criminosos, etc. Uma outra questão também bastante importante, eu até tenho brincado aqui, que a Benfica, ela fica, não é? E, de uma forma ou de outra,
renovou-se o contrato com ela. E uma das demandas hoje na cidade, vereador, é a questão do ponto de ônibus, o abrigo do ponto de ônibus, não é? E lógico que o ônibus já é um pouco antiguinho, e a questão da acessibilidade também. Tem muita gente que precisa, né? O cadeirante, o deficiente, enfim. E o valor? O valor eu acho que é muito difícil de ser majorado, não é? Seja para cima ou para baixo. Mas essas duas questões, principalmente o carro melhor, né? mais novo, e a questão dos abrigos. Qual a sua contribuição? O que o senhor tem a dizer um pouco sobre isso para nós? Então, primeiro eu queria dizer assim que eu acompanhei a questão do processo licitatório sobre a concessão do transporte coletivo. Porque esse sempre foi um debate que nós fizemos no nosso mandato sobre a questão da qualidade do transporte público. E o que nós observamos? Que 27 empresas compraram o edital para participar. Das 27, apenas 15 se submeteram à visita técnica para saber se elas respondiam à qualificação, se elas teriam condições de atender ou não. Apenas 15. E das 15, apenas 4 entregaram uma proposta para a prefeitura. Então, a gente precisa deixar esse registro, porque senão dá a impressão de que o prefeito, depois de 25 anos que tinha Benfica, simplesmente pegou o contrato e deu na mão da Benfica de novo. Então, dessas 4 empresas que mantiveram a proposta, a Benfica, que eu tenho várias críticas ao procedimento, ao atendimento, a Benfica foi a que deu a melhor proposta de outorga onerosa. São 2 milhões que virão para o cofre da prefeitura para fazer a reforma do terminal do Fátima e a instalação de pontos de ônibus em diversas regiões da cidade. Isso está no edital. Não tinha os pontos de ônibus. A gente sempre... a empresa arrecada e não constrói. Não tinha no edital passado. Hoje tem. Então, nós garantimos que parte desses 2 milhões será para colocação de pontos de ônibus. Você falou da acessibilidade. O edital obriga que os transportes de Jandira, 100% terão que ter o ônibus com acessibilidade ao deficiente portador de necessidade especial, cadeirante, etc. Então, 100%. Sabe quantos ônibus tinha no contrato passado? Menos de 20%. Hoje, todos os ônibus, se vocês encontrarem um ônibus a partir de vigorar, que eu não sei exatamente a data, a Benfica tem um prazo, ela tem que instalar 100% de ônibus acessível ao portador. Outra questão, a concessão foi de 25 anos, essa foi de 15. Então, daqui 15 anos, nós vamos poder renegociar, falar de novo. Então, essas alterações que estão garantidas no contrato atualmente, não são que resolvem o problema, mas, com certeza, foi um contrato que tem mais qualidade e que nós, vereadores, vamos ter a possibilidade de fiscalizar mais. Outra questão, existiu uma lei do prefeito G, quando era vereador, de 65 anos para 60 anos passe livre. Só que o contrato que existia era de 65 anos. Então a empresa fazia uma briga danada. O prefeito, na hora de abrir o edital, não abriu mão de que, nesse edital, a empresa que quisesse explorar em Jandira teria que ser 60 anos, tanto para homem como para mulher. Hoje, Jandira é a única cidade da região que tem o benefício de ônibus gratuito para aposentado a partir dos 60 anos. As outras cidades são 65. Isso está nesse edital de agora. Então, eu acho que são pequenos avanços, mas eu destacaria que a questão da outorga onerosa, 2 milhões para ajudar na reforma do Fátima e nos pontos de ônibus. A questão da acessibilidade, 100% dos veículos terão que ter o ônibus adaptado para cadeirante, etc. A questão do idoso. A questão de que os ônibus não poderão ter mais de 10 anos de uso. Então, a gente tinha uma história de que rodava os ônibus em Osasco, o 0, depois vinha para Boreri, Carapicuíba. Quando chegava aqui, já estava com os piores ônibus. Agora, não. 10 anos apenas é o limite de ônibus. Passou de 10 anos, tem que trocar a frota. Ou o ônibus que tiver com essa idade avançada. Então, tudo isso está no contrato. E quem fiscaliza o contrato? A prefeitura e nós também, vereadores. É verdade. Uma outra questão bastante interessante aqui, e nós só estamos falando sobre os temas mais importantes da cidade, é com relação à habitação. Aliás, tem aí também um projeto, já está em vigor, que é o Cidade Legal, não é? E queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a habitação na cidade de Jandira, né? Qual foi a sua contribuição do seu partido, inclusive a secretária
da habitação do seu partido. Eu queria falar um pouquinho para nós sobre essa questão aí. Então, a Secretaria de Habitação, ela tem, através do programa Minha Casa Minha Vida e também do Casa para Todos, do governo estadual, fez uma parceria e Jandira será beneficiada com 400 unidades habitacionais. Essas 400 unidades habitacionais, prioritariamente, serão para as pessoas que já recebem algum tipo de aluguel social da prefeitura. A pessoa recebe esse aluguel social por quê? Porque já é pessoa que ou morava em área de risco, ou pessoas que moravam em área de conflito jurídico, como o caso do 1º de maio. Enfim, vários casos. Então, essas famílias serão as primeiras a serem locadas, porque no momento que você arruma um local fixo para essas famílias, a prefeitura também deixa de pagar esse aluguel social. E aí sobra dinheiro para investir em outras coisas. Então, essas 400 casas vai ser o programa com o maior número de unidade habitacional que Jandira já recebeu. Isso só está sendo possível também, não é porque o governo conta com o recurso, é porque tem parceria com o governo federal e com o governo estadual. Porque a gente precisa sempre fazer o registro. Jandira é uma cidade que tem muita demanda, muitos problemas para se resolver, só que com os recursos próprios teria dificuldade de se manter e mais ainda de fazer obras de um porte como esse na habitação, por exemplo. Então eu destacaria que o problema da comuna urbana está em fases de acabamento, ou seja, depois de vários anos parado, a comuna urbana vai ser concluída. Eu destacaria essa parceria com Minha Casa Minha Vida e com o Casa para Todos também, do governo do estado. E o Cidade Legal? O Cidade Legal é um programa onde que tenta se regularizar a questão fundiária, ou seja, algo em torno de mais de 80% dos loteamentos de Jandira foram feitos de forma equivocada, sem cumprir as legislações, etc. E que tudo isso hoje implica numa questão jurídica para se resolver. Então o governo está começando o programa de Cidade Legal, que é, na verdade, legalizar a documentação de algumas áreas. Então nós já fizemos reuniões na Vila Rolim, já fizemos reuniões no Jardim Marília, fizemos reuniões ali no Centenário. São os bairros que serão primeiro contemplados nesse programa. Queria que o senhor falasse um pouquinho também da sua contribuição com relação à cultura, né, esporte e, por via de consequência, né, a juventude, que o senhor é professor, é bastante ligado à educação e também ligado bastante à juventude aqui da cidade de Jandira. Então, nós fizemos um planejamento do nosso mandato de vereador e nesse planejamento nós estipulamos que a educação seria um eixo para a gente trabalhar no nosso mandato. E através da educação nós conseguimos aprovar, como eu disse, o programa Mais Educação, que as crianças que hoje estão no Mais Educação serão, no futuro, com certeza, os jovens que vão poder nos ajudar em outros programas. Mas eu diria que o Mais Educação, nós tivemos a preocupação de fazer um projeto de combate ao bullying. A gente está vendo as discussões no país e no mundo sobre a questão da juventude, que hoje muito suicídio, muitas brigas em função das agressões verbais que ocorrem muitas vezes nas escolas, nos bairros, em função das provocações. Então, nós criamos um programa de combate ao bullying, que vai ser implantado também na rede municipal, e um outro projeto criando o combate à exploração e à violência sexual, infantil e de adolescente. Existem dados aqui no nosso município que são alarmantes em relação à questão do abuso sexual, a violência sexual, que a gente pensa que acontece com pessoas estranhas. Muitas vezes os casos acontecem dentro da própria casa, parentes, tios, padrastos, primos, etc. Então a gente precisa fazer esse debate. Então eu foquei esses eixos para trabalhar. Um outro projeto que nós apresentamos foi criando a Semana Municipal do Rock, que vai ser agora no mês que vem. Tem um movimento na cidade que curte essa modalidade de som e que nós estaremos fazendo. Mas a ideia nossa é de fazer com que a praça de eventos possa ser
um espaço utilizado para as atividades culturais. E então, meio que de diário também, porque às permanente. vezes tem um tempo, às vezes aquela quem parado. gosta de pagode, ter a oportunidade de curtir o pagode. Quem gosta de música gospel também tem a oportunidade. Porque a juventude quer uma oportunidade para curtir, para também fazer a expressão artística, musical. Então, a nossa ideia é de que, através da cultura, a gente possa fazer um grande movimento de que todas as tribos tenham o seu espaço. Né? A cultura tem feito isso na Praça Central de maneira tímida, mas eu acho que a longo prazo nós vamos expandir isso para a área de eventos. E com controle, com segurança. Lógico. Outra questão é que 10 anos ficou engavetado o Estatuto da Juventude no Congresso Nacional. A presidenta Dilma, ano passado, sancionou o Estatuto, que diz todos os deveres, os direitos e o que a juventude merece enquanto oportunidade de lazer, cultura e de educação. O meu mandato elaborou até, respeitando o que estava escrito na lei que aprovou o Estatuto, nós fizemos um resumo desses direitos da juventude e imprimimos um estatuto. Foi a primeira cidade no Brasil a ter um estatuto impresso, antes até do que a própria Secretaria Nacional da Juventude. Então, é uma ideia, nós fizemos esse debate, depois lançamos o estatuto. No lançamento, nós convidamos todas as tribos. Então, tinha gente que curtia rap, gente que curtia funk, gente que curtia samba, pagode, rock. Fizemos o lançamento na Praça de Eventos, foi uma atividade importante e que nós aproveitamos não só para fazer o show, mas para fazer o debate político, porque a juventude que nós vivemos, a juventude não é a mesma da minha época. Então essa juventude é uma juventude que está 100% conectada, ela está o dia todo nas redes sociais, é uma juventude que não tem dimensão do que a nossa geração, por exemplo, sofreu, né? E que hoje eles têm uma série de oportunidades, né? A questão do acesso ao ProUni, a fazer a universidade, a faculdade, a própria questão do desemprego. Nós temos hoje 5,8% de desemprego no país, é uma das menores taxas. A gente vai lá na Grécia, na Itália, são quase 30% de desemprego. Então, nossa juventude, ela não tem muito ainda esse entendimento do que foi a nossa juventude no passado. Então, hoje, nós precisamos fazer esse debate com a juventude, dizer que ela precisa aproveitar essas oportunidades da melhor maneira. E eu acho que a melhor maneira é se instrumentalizar, é estudar. A juventude está tendo uma oportunidade e que ela tem que agarrar com as mãos, assim, com muita força, para poder estudar, para poder, enfim, se inserir no mercado de trabalho com qualidade, porque, infelizmente, o jovem que não estuda vai se submeter aos piores empregos, às piores atividades. Então, a gente tem um mercado competitivo, então, cada dia mais é importante o jovem se instrumentalizar. E aí eu precisava fazer o registro de que, lamentavelmente, eu que sou professor, a juventude, a educação no nosso país teve um recorte, no momento em que abandonou, vamos dizer assim, a educação, principalmente no estado de São Paulo. E aí os jovens começaram a ter a dimensão que, estudando ou não estudando, eles seriam aprovados. E aí o jovem fala, eu vou aí na escola, vou um dia, vou outro, vou passar de ano mesmo. Então a juventude tem que mudar. Nós, enquanto governo, precisamos pôr uma nova mentalidade. Dizer para o jovem, olha, parece pouca coisa para você se instrumentalizar, mas é a sua maior riqueza, é o seu conhecimento. Aquilo que você adquirir e guardar na sua cachola, ninguém vai tirar. Sim. Então o jovem tem que ter esse entendimento. E que a oportunidade que ele está tendo hoje é muito diferente da que você teve, da que eu tive. Exatamente. Porque eu me lembro que para fazer o cursinho pré-vestibular eu pagava. Para ir em Osasco, pegava o trem. Depois fiz a faculdade, pagava. Paguei a faculdade, paguei o trem. Hoje nós temos basicamente mais facilidade. Então a juventude precisa se apropriar desses direitos que ela tem. Exatamente. Uma das reclamações, reivindicações, principalmente da parte do comércio do pequeno empresário, é com relação ao Banco do Povo. Me parece que vai ser implantado novamente o Banco do Povo em Jandira, né? Pois é, o Banco do Povo ficou um período inoperante, vamos dizer assim. Eu não acompanho exatamente os dados, mas a gente tem uma informação
de que houve um grande número de inadimplência daquelas pessoas que se beneficiaram com empréstimo, etc. E entendo eu que essa inadimplência ela pode ter sido inclusive fruto da falta desse diálogo entre o Banco do Povo e aquele que recebeu o benefício, porque quando você faz um empréstimo, você percebe que as facilidades e a maneira de você pagar aquilo que você está emprestando não existe em lugar nenhum, só o Banco do Povo para fazer. Né, os juros baixíssimos, a pessoa tem carência de prazo para poder pagar, começar a pagar primeiro. Então, eu acho que é um instrumento muito importante que precisa ser revigorado na cidade. Nós temos aí a cidade com um grande potencial de comércio. Nós vemos Jandira cresceu nos últimos anos muito o comércio da cidade. Então, que com certeza tem muitos pequenos empreendedores da cidade que têm disposição, têm vontade, têm até o traquejo do comércio, isso não é para qualquer um, e que nós precisamos explorar melhor. Eu acho que o Banco do Povo precisa realmente voltar a trabalhar com... E acredito que voltará. Para encerrar, vereador, qual a sua perspectiva, né? Falta aí o quê? Quase 2 anos ainda para findar o mandato, tanto do vereador quanto do prefeito, né? Qual a sua perspectiva de melhor? O que poderá acontecer daqui para frente? Porque eu acho que o período mais crítico já passou, né? Daqui para frente agora, né, é começar a colher o que já vem de uma forma ou de outra plantando. Bom, então, eu sou daqueles que costuma dormir e acordar todo dia com energia revigorada no positivo. Eu acho que o problema ou não, a gente já tem por natureza. Se nós não fizermos nada, com certeza não vai... uma luz que está queimada, ela não vai acender se ninguém for lá e trocar aquela lâmpada. Então, precisa da nossa energia proativa. Então, eu sou desses que acredito que nós precisamos trabalhar para mudar a situação. Então, a perspectiva é de que o governo do prefeito G passou por uma fase de muita dificuldade financeira, eu não canso de dizer isso, porque por muito pouco eu fui prefeito de Jandira. E eu sei que na época que eu seria o prefeito de Jandira, nós pegaríamos Jandira de uma outra forma. Uma cidade com mais de 19 milhões no caixa, herdados do governo do PT. E o que o prefeito G herdou foi mais de 43 milhões de dívidas deixada pelo governo passado. Então, eu me coloco se eu estivesse no lugar dele. Então, foi um período de pagar, ajustar, tentar recuperar crédito, porque imagina você ser uma cidade que você vai em qualquer lugar, ninguém te dá crédito, porque é uma cidade que tem a fama de ser caloteira. É isso que Jandira tinha. O prefeito G vem, aos poucos, regularizando a situação das suas certidões. Então, nós já regularizamos uma certidão que era mais importante com o Ministério da Previdência, que era o IPREJAN, dívida de anos e anos e anos que foram rolando, e que hoje a Câmara ajudou fazendo uma lei que parte do recurso do FPM vai para pagar a parcela dessa dívida. Então não existe mais o prefeito ter vontade de pagar ou não, ele paga e está em dia. E o próximo prefeito quem está vai ter que pagar, porque nós casamos essa dívida com um repasse do governo. Então isso é uma coisa assim inusitada e positiva, porque não dá brecha para outro governante, quem quer que seja, destratar dessa conversa. Tem que pagar. E lamentavelmente a gente passou a maior parte do tempo pagando, tentando recuperar a credibilidade. Eu acho que hoje nós começaremos a colher, como você disse, os frutos. Então tem a UPA, que é uma parceria com o governo federal, mas que eu acredito que será feita. Nós temos o recapeamento do Senai até o velório, que será feito. Nós temos uma verba do Fundef que vai ser a troca da capa asfáltica da Via Expressa nas duas mãos de ida e de vinda. Nós temos aí a conclusão, que eu acredito que saia muito em breve, do trecho da acesso João de Góes, da duplicação de João de Góes. O corredor oeste, que ficou muito tempo parado e que parece que está parado. Esses dias eu fui para o Sagrado, o pessoal, Julinho, mas não está tendo. Você vai aqui nesse trecho do centro para Sagrado, tinha mais de 12 caminhões trabalhando na obra. E eles estão vindo também do Cardoso para cá. Aqui do centro para Barueri, uma parte já foi concluída. Então, são obras que
vão resolver o problema da cidade? Não, mas eu acho que são obras importantes. A questão da saúde, nós temos a UPA, temos os médicos do programa Mais Médico, 36 médicos, nunca na história de Jandira nós pudemos contar. Só para ter uma ideia, em Carapicuíba são 38 médicos, só que Carapicuíba tem quase 10 vezes, não, quase 5 vezes o número de habitantes que Jandira. Né? Então nós estamos proporcionalmente a cidade que mais recebeu médico do programa Mais Médico. Por isso que abriu o concurso agora para contratar enfermeiros. Porque o médico, para atender, tem que ter o enfermeiro que acompanha. Então, a perspectiva que nós temos, o Centro de Iniciação ao Esporte, que eu tenho muito orgulho de dizer que nós ajudamos muito, a questão da própria, do Plano Nacional de Educação que foi aprovado e que aqui em Jandira nós estamos fazendo a discussão, a Câmara receberá em breve o projeto de criação do Plano Municipal de Educação, que vai projetar aquilo que nós queremos para a educação para os próximos 10 anos. Então, o ano que vem nós teremos pelo menos mais 5 escolas que vão ser beneficiadas com o programa Mais Educação, onde a criança vai fazer a capoeira, o judô, a flauta, o violão. Isso, para mim, é uma coisa muito importante. Eu, se fosse assim, perguntado o que você acha, é por aí, nós temos que fazer com que a criança seja bem instrumentalizada, que a criança aprenda a ler na idade certa, que ela tenha uma boa educação, uma alimentação de qualidade na sua escola e que quando ela entre na fase do ensino médio, que o governo do estado também possa dar uma educação de qualidade, para depois ela prestar um vestibular, ter condições de competir com aqueles que estão nas escolas particulares. Porque o que acontece? Às vezes o município dá uma educação, quando chega no estado interrompe. E eu sei o que é a educação no estado. Eu estou dizendo isso com muita dor no coração, porque a gente vê como que é difícil a situação dos professores, a questão da estrutura para trabalhar, a questão, muitas vezes, da própria escola que não suporta um determinado número de alunos. Então, tudo isso implica no aprendizado. Então, eu acho que nós precisamos passar por uma reformulação educacional no governo do estado. Feito. Conversamos aqui com o vereador Julinho e eu vou chamá-los para suas considerações finais. Então, eu queria mais uma vez agradecer vocês da TV Câmara e dizer que nós estamos abertos aí sempre que necessário para o diálogo, para a discussão. Eu estou cumprindo o meu 4º mandato de vereador. Todo dia eu tento renovar o meu voto que eu fiz com a cidade, de tentar contribuir com a cidade. Tenho corrido muito para tentar tirar Jandira de uma imagem negativa, né? Porque nós temos tantas dificuldades que se a gente atravessar a rua, a gente vai encontrar com um problema. Então, para detectar o problema, eu acho que nós temos milhares de pessoas que já veem quando passa com o carro, quando passa andando. Agora, para arrumar, para resolver o problema, lamentavelmente, nós ainda temos poucos. E eu quero ser um desses que tenta ajudar, que se dispõe, que guarda, que gasta, dedica seu tempo para tentar ajudar. Então, eu tenho feito isso, de verdade, registrar aqui. Eu tenho muito orgulho de ter uma parceria com o deputado Arlindo Chinaga, que é líder da Dilma, né, da Câmara dos Deputados, e que tenha assim, feito grandes parcerias, aberto a porta dos ministérios para a cidade de Jandira. Então, muitas conquistas que nós estamos tendo, tenho certeza que é em função dessa parceria. Eu estou muito orgulhoso disso, porque eu acho que dos 3 mandatos de vereador, dos 3 anteriores a esse é o 4º mandato, mas esse é o mandato que a gente está tendo uma melhor facilidade de trabalhar em parceria com o governo federal. Eu digo eu particularmente como vereador. E por isso eu queria fazer esse registro. Então eu queria deixar essa mensagem, dizer que nós estamos aí na cidade, a cidade a vida pública, a vida política é uma permanente disputa, né, de interesses, também, de debates, de ideias. Nós temos agora em outubro eleição para presidente, para governador, deputados, etc. Temos aqui na Câmara eleição também, né, para presidente, etc. E assim, meu nome está à disposição da cidade, está à disposição da Câmara, e o que eu puder fazer para ajudar a cidade de Jandira, o prefeito G, que tem trabalhado bastante
a gente anda na rua e a gente percebe que existe sim uma expectativa na sociedade de que Jandira precisa dar um salto. E eu também tenho essa expectativa. E queria dizer que nós daremos esse salto, só que nós temos que passar por algumas etapas. Eu acho que uma das maiores dificuldades que era passar esse primeiro momento, nós passamos. Daqui para frente nós vamos começar a colher o fruto. É isso que eu imagino. Obrigado, vereador. Pois é, nós conversamos hoje aqui com o vereador Julinho, do PT, não é? E que vem desenvolvendo aí um bom trabalho, principalmente com relação à educação e à juventude. E a gente volta já já com mais uma entrevista para você. Não saia daí não, tá? Muito obrigado.